umas prosas aqui com a Salvilina. Salvilina, eu vou te perguntar agora, quanto tempo você ficou em Doutor Pedrinho? Você fez o ginasial, voltou à sua terra? Não, eu saí de lá com 10 anos, eu fui para o Colégio das Irmãs Catequistas, fui lá para Água Doce. De lá voltei, porque naquele tempo, com 10 anos, não podíamos entrar na 5ª série. Então, para mim foi uma decepção, eu tive que fazer o exame de admissão e fazer aquele, era mais um ano, por causa da minha idade. Com 11 anos, eu fui para Laurentino, ali então tinha o ginásio. Fiz o ginásio até a 6ª série. A 7ª e 8ª vim para casa e vim aqui para Timbó. E aqui em Timbó, então, 7ª e 8ª. Depois, retornei a Timbó. Em seguida, eu fui professora lá em Doutor Pedrinho, com 14 anos. Olha só. Eu fui professora há 2 anos. Eu garanto que os alunos aprenderam o tanto ou mais do que hoje, né? Do que hoje. Porque eu estava junto com as irmãs catequistas, então toda noite eu ia dormir na casa delas. Eu tinha que preparar as aulas e elas, no dia seguinte, ficavam às escondidas assistindo minha aula. Então, no ano de 66, eu lembro quando o homem foi à Lua, eu era professora lá, naquela escolinha. E eu vim para Timbó, tinha contatos com pessoas aqui de Timbó, eu levei jornais, nossa, aquilo foi assim para a cidade de lá. Foi um acontecimento, eu acho que para o mundo todo, né? Mas muitos também não acreditaram, né? Então, lecionei 2 anos, no 2º ano primário, e voltei para Timbó para fazer o magistério. E depois casei, e em seguida eu parei muito tempo na minha vida. Por isso que mais tarde, depois de 13 anos casada, é que voltei a fazer o magistério. Porque eu sempre morei na vila, aqui em Timbó, desde mais de 30 anos, e lá iria ser instalado um jardim de infância. E na época o seu Horácio Cristofolini, ele me conhecia, ele era assessor do seu Henri Paul, e ele, na igreja, junto com o padre Leopoldo, ele disse, mas você tem uma comunicação muito boa, você poderia ser professor do Jardim de Infância, que vai abrir aqui na vila. Eu já fiquei muitíssimo animada. Mas você tem que voltar a estudar, disse, ainda amanhã. E fui para a escola. O diretor de Merval Mafra. E eu não conhecia ninguém, e até pela minha idade, eu ficava isolada, principalmente no primeiro dia, aquela multidão de jovens. E eu pensei, meu Deus, o que vai acontecer comigo? E a minha felicidade é que eu fui assim, fui bem aceita pelos jovens, já me tornei a líder de classe e a gente teve assim uma passagem maravilhosa no magistério, ali no Rui Barbosa. E quando eu me formei, eu pensei assim, um dia eu quero voltar para essa escola, quero voltar como professora, inicialmente, né? Eu pensei como professora. Mas os anos passaram, e aí comecei a fazer faculdade, e no dia do concurso para o magistério, eu trabalhava na prefeitura de Timbó, e tive a sorte de poder escolher. Escolhi como professora ali no Rui Barbosa. E sou efetiva lá há mais de 20 anos. Então, essa foi uma trajetória muito bonita da minha escolaridade. E na Vila Guermer, a gente foi, assim, a 3ª família da Vila Guermer. Tinha nada. Então, não tinha igreja. Desbravadores. Desbravadores. Da vila. E quem me deu esse incentivo na época, e que assim a gente tem uma admiração muito grande, foi o seu Henri Paul e o seu Horácio Cristofolini. Então, esses que me colocaram diria assim... No trilho. No trilho, no mercado aqui em Timbó, né? Veja bem, você agora falar do seu Horácio Cristofolini. Eu, quando comecei a trabalhar na prefeitura, ele estava atuante ainda.
Que grande pessoa. Às vezes eu Nossa. encontro ele na rua caminhando, as pessoas passam, as pessoas são esquecidas. Que coisa! Às vezes então a pessoa mora e aí é feito um monumento, uma placa. Mas por que não homenagear? Por que não lembrar essas pessoas que que são, digamos assim, tão importantes para a igreja, para a comunidade? Seu Horácio é uma dessas pessoas. É uma dessas pessoas. Né? Então, toda vez que eu o vejo, eu lembro isso, eu penso isso. O ser humano é ingrato. E você né? sabe que uma coisa marcante na minha vida, politicamente, foi, na época, o seu Henri Paul, ele era do PP, seria hoje, né? Na época, PSDB. Não muito assim. Eu creio que sim. E veio a época de eleições. Então, todos os professores foram chamados, por quê? Por eu morar na vila, e pela vila ser de propriedade, na verdade, do seu Ingo Germer, aquilo lá para ele era a menina dos olhos, aquela comunidade. E ele estava muito envolvido com a comunidade. Tudo que a gente precisava, ele estava ali nos favorecendo. Na época, então, eu, politicamente, acabei indo mais para o lado do Ingo Germer. Já por gratidão, né? Já por gratidão, exatamente, porque eu sou uma pessoa que eu tenho muito reconhecimento, eu não esqueço o passado. E o seu Henri Paul me chamou durante a campanha e ele disse assim: professora, a senhora está em que lado? Eu disse: olha, eu sou muito sincera com o senhor, eu reconheço porque o senhor me deu a oportunidade de ser professora, mas pela gratidão que eu tenho com o fundador daquela minha comunidade e a quem eu prezo muito e quero ver essa comunidade se tornar até um modelo, porque na época a Vila Germer tinha uma conotação muito negativa. Tinha na época da siderúrgica. Exatamente. Exato. Então, eu lembro. eu disse: olha, por todas essas questões e pela oportunidade que o senhor me deu de ser a primeira professora lá na Vila Germer, eu estou exatamente trabalhando para prefeito, o seu Ingo Germer. Ele disse: parabéns, professora. Eu estou sendo muito pressionado para demiti-la, mas não o farei, porque já vi a qualidade do seu trabalho. Que grande pessoa. Isso se chama política. Isso que é política. Que Olha, veja só, o reconhecimento. E terminou a campanha, o senhor Germer foi prefeito, 6 anos. Aí a gente fez todas as coisas que a igreja, a creche. E depois veio o seu Domingo Walter, que era o candidato do seu Henri Paul, anteriormente. E veio o seu Domingo Walter. E aí um dia nos encontramos com o seu Henri Paul, que ele viajava muito. Sim. E eu também sempre fui muito de viajar, então a gente falava bastante. E ele disse assim: professora, eu a admiro, porque a senhora tem dentro de si um espírito político, mas a senhora não tem a politicagem. Eu disse: olha, eu acho que eu aprendi com o senhor que me deu essa lição, que a gente tem que ser coerente. Se naquele momento... Político e não politiqueiro. Não politiqueiro. Eu não estava com interesses pessoais, porque se eu fosse interesses pessoais, eu estaria com o prefeito que me deu a oportunidade da escola. Mas eu estava com o interesse de uma comunidade. Eu via na proposta o seu Ingo Germer com mais favorecimento para a Vila Para o local. Exatamente. Seu. Mas o tempo esgotou. Nossa. Mais uma vez, vamos para um comercial, mas nós temos mais coisas a falar depois, daqui a pouco.